Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós, muitas das vezes, vemos passagens como essa, Tiago, Paulo, ou outro apóstolo, fazendo um contraste entre igreja e mundo. E muitas das vezes nós temos um entendimento errôneo sobre o que os apóstolos, a Bíblia, nos quer dizer a respeito de igreja e mundo. Muitas das vezes nós temos uma ideia um pouco monástica, um pouco de monge, em que a Bíblia nos chama para sairmos do mundo, nos isolarmos do mundo, de forma que o mundo não nos influencie, mas também que nós não influenciemos o mundo. Ou muitas das vezes criamos uma distinção dupla entre o sagrado e o profano. E isso não é o que as Escrituras nos dizem. Isso não é o que os apóstolos tinham em mente quando nos orientaram a respeito de sermos inimigos do mundo e agradarmos a Deus, de termos a nossa mente renovada, de termos uma posição contrária, uma posição muitas vezes de resistência ao espírito secular, ao espírito desta era. Então, o que os apóstolos querem nos dizer quando eles nos referem, eles nos dizem, nos instruem a respeito das práticas mundanas? Bom, primeiro nós precisamos entender o conceito de igreja. Igreja, segundo a visão bíblica, ela não está limitada apenas a quatro paredes, a algo visível que nós temos. Igreja não se limita às denominações que nós vemos. A igreja de Deus, ela é muito além disso. E apenas Deus conhece a verdadeira igreja, a igreja invisível, que nós chamamos. Isso não significa que a igreja visível não contenha a igreja invisível. Mas nós precisamos entender que aqui no meio nosso, na igreja visível, há tanto joio como trigo. Nem todos que congregam são salvos, são eleitos. Nem todos aqueles que professam ser cristãos o são. Então a igreja, ela vai muito além do que uma limitação física. Ela é denominada por aqueles que foram chamados uma vez pelo Evangelho de Cristo. E que assim sendo foram salvos e resgatados. Portanto, nós já quebramos esse paradigma, essa visão de sagrado e profano, do que fazemos daqui, da porta para dentro, é santo, é consagrado a Deus, e do que fazemos da porta para fora é a vida secular. Vocês entendem isso? A questão é que muitas vezes nós fazemos um paralelo entre o templo de Salomão, ou o segundo templo, com a igreja, o templo hoje. E não tem nenhum paralelo isso. O único paralelo que nós temos com o Antigo Testamento eram as sinagogas. E as sinagogas não tinham a menor visão ritualística, a não ser o estudo das Escrituras e a união dos anciãos, dos profetas, para estudarem as Escrituras. Nada físico naquele lugar era sagrado a Deus. Porque eles entendiam que os objetos que haviam sido santificados a Deus no templo, eles não tinham valor por si mesmo.
Eles não eram sagrados em si mesmos, mas eles eram sagrados no ponto em que eles apontavam para Cristo. Portanto, nas sinagogas nós tínhamos um estudo da lei, um estudo do Antigo Testamento, mas se focava em pessoas. Deus, ele consagra pessoas e não objetos. Okay? E se nós temos essa visão de que Deus consagra objetos e não pessoas, nós começamos a pensar de uma forma não bíblica, mas de uma forma pagã. Nós começamos a achar que Deus consagra árvores, Deus consagra talismãs. E isso não é bíblico. Só que a dificuldade que nós temos hoje é que nós não pensamos numa forma segundo a lei da não contradição, que é uma lei que todos nós usamos, mas muitas das vezes nós não praticamos. Que diz basicamente que uma coisa ela não pode ser ela e não ser ao mesmo tempo nas mesmas circunstâncias. Por exemplo, eu tenho em minhas mãos uma revista. Essa revista não pode ser uma revista e um lápis ao mesmo tempo, nas mesmas circunstâncias. Por lógica, isso não é possível. Ela é uma revista apenas. Se ela é uma revista, por lógica eu digo que ela não é qualquer das outras coisas. É a mesma coisa da nossa fé cristã. Se eu entendo uma visão cristocêntrica do mundo, se eu tenho uma visão bíblica, por lógica eu tenho que descartar as coisas pagãs, as coisas mundanas. E aqui eu digo mundano não como delimitado por um território que está além dessas quatro paredes, mas uma questão mundana da forma em que nós pensamos, da forma muito além que nós pensamos, da forma do que nós amamos. Porque muitas das vezes nós nos denominamos igreja. Nós estamos congregando, nós estamos todos os dias participando dos sacramentos, participando das ordenações, mas ainda assim nós temos uma mentalidade secular. Nós nos guiamos, a nossa vida é guiada por princípios seculares. E muitas das vezes nós não vemos isso, nós estamos cegados para isso porque não entendemos que se nós somos cristãos, nós não podemos ter uma visão secular, porque elas se contradizem. Então a visão secular o que seria basicamente? Um desespero. Hoje o mundo vive em desespero, o desespero da vida, o desespero de se viver num absurdo. Porque a partir do momento em que você rejeita Deus e qualquer propósito para esta vida e acredita que tudo que existe ou possa existir está limitado ao que vemos, ao que podemos pegar, ao material, então, por lógica, a vida se torna um absurdo. A vida se torna um desespero, se torna uma desgraça, porque estamos fadados a viver os nossos anos sem significado, sem propósito. A palavra-chave deste século é propósito. Não se tem propósito. O que se vende para você na televisão não é propósito. O que se vende hoje como cultura para você não é propósito. O que se vende como trabalho para você não é propósito. Mas se vê o homem da seguinte maneira, como se ele fosse uma mera engrenagem no maquinário, como se ele fosse um robô, como se você fosse programado e nada mais, nada menos que um resultado de apenas causa e efeito mecânico. Esse é o motivo de nós termos hoje um nível tão alto de depressão,
um nível tão alto de síndromes, de pânico, síndromes de tantas outras coisas. Porque quando nós estamos inseridos, imersos nesse sistema totalmente alienante, esse sistema totalmente que nos tira do contato com Deus, chega uma hora em que mesmo que nós vamos adiando essas crises da nossa mente, chega uma hora em que isso cai, em que isso entra em colapso e o nosso ser se desmancha. Porque até nesse momento estamos tendo uma visão de que somos meros bonequinhos de areia, em que o vento a cada dia vai levar um pouco de nós. E vai chegar uma hora que não teremos nada. Mas a visão da vida, a visão biológica que as Escrituras nos trazem, quebra de forma direta e de forma radical com essa proposta do desespero. A Bíblia nos mostra que a partir do momento em que Cristo ele comprou com seu sangue toda a criação, que ele resgatou para si todos os povos, e não apenas todos os povos, mas toda a criação, todo o universo. Então passamos a ter, mediante Cristo, uma religação com Deus. E agora o nosso propósito está em acharmos descanso, acharmos propósito, acharmos a nossa identidade em Deus. Eu não sei se está parecendo que eu estou falando grego para vocês, mas é simples. É simples isso. É simples. A partir do momento que estamos afastados de Deus, perdemos o nosso eu. Acabou. Você não sabe quem é você. Você não tem a possibilidade de ter algum conhecimento dessa vida, de ter alegria nessa vida, porque essa vida foi feita, o mundo foi criado para que nós pudéssemos nos alegrarmos nele, vendo que ele é a criação de Deus que foi feita para nós, e nos alegrando nele, possamos nos alegrar em Deus que fez tudo o que há. Mas a partir do momento em que Deus é tirado do jogo, o mundo passa a ser um fim em si mesmo e tira toda a nossa esperança de uma vida boa, de uma vida com propósito, de algo que nos leve a completar a carreira e dizermos como o apóstolo Paulo: completei a carreira, guardei a fé, um grito de vitória e não uma lástima, um grito de lamento. Então, o cristianismo hoje, ele nos chama para nós não apenas congregarmos, mas nos chama para nós praticarmos o Evangelho. Muitas das vezes nós não entendemos que o Evangelho, ele é prático em nossas vidas. E fazemos uma distinção entre Evangelho e prática, ou Evangelho e consequências, mas o Evangelho em si é prática, porque a partir do momento em que aceitamos a Cristo, entendemos a redenção que Ele nos traz, nós entendemos que tudo aquilo que o pecado nos açoitou é anulado. E então nós começamos a enxergar a nossa vida através dos olhos de Cristo. Enxergar a nossa caminhada com os olhos e com os pés de Cristo. Esse é o nosso propósito, fomos chamados para isso. Para que não apenas professemos, mas que nós possamos agir conforme o Evangelho. Estruturar as nossas vidas conforme o Evangelho. Por isso,
que nunca devemos abrir mão das Escrituras, porque nelas achamos a vida. Nela nós encontramos o nosso propósito. Você não vai achar o seu propósito em horóscopo. Você não vai achar o seu propósito em homens, em líderes. Você não vai achar o seu propósito em rotinas, em trabalhos, em estudos. Você não vai achar o seu propósito, até mesmo em experiências. Você vai achar o seu propósito em Cristo e Cristo ressuscitado. Que nós possamos entender e que isso venha descer ao nosso coração, para que possamos verdadeiramente sermos transformadores de gerações. Muitas vezes você está aí pensando: Lucas, como você é transformador de geração? Eu não sou nada. Agora pensa comigo, Jesus ele escolheu 12 pessoas. Olha quem ele escolheu. Olha as 12 pessoas que ele escolheu para compor o maior livro da humanidade. A maioria era analfabeta. A maioria era iletrada. Eram pescadores simples. Porque eles entenderam que Jesus não escolheu eles por quem eles são, mas por quem Ele é. E estando nós nele, nós podemos fazer proezas pelo nome de Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque entendemos que não está em nós, Senhor. Não vem de nós essa capacidade, esta motivação, este propósito, mas vem de Ti e tudo é para Ti. Que o Teu Espírito Santo venha a mexer com nossos corações, para que possamos amar a Tua Palavra e que a Tua Palavra venha como vida para os nossos ossos. Possamos encarnar a Tua Palavra, Senhor Deus, em nosso dia a dia. Que não venhamos a abraçar a visão de desespero que há no mundo, mas que nós possamos, Senhor, entender que o Senhor é o nosso propósito, o Senhor é a nossa origem e o Senhor é o nosso fim. E em Ti nós devemos descansar e lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos para que possamos, como a Tua igreja primitiva, compreendemos, Senhor, que Tu tens um modo de vida completamente diferente ao que o mundo tem nos oferecido hoje, mas não para nos afastarmos dele, mas pelo contrário, levarmos a Tua Palavra, levarmos esperança para aquele que está perdido, para que o Teu reino cada dia mais se torne visível mediante a nossa vida, nossa convivência, a nossa comunhão. É no nome de Jesus que eu oro e que agradeço. Amém.